Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos iniciando o terceiro trimestre de 2018. E neste trimestre nós estaremos estudando nas revistas da CPAD com o tema Adoração, Santidade e Serviço. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Nós temos aí como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Claudionor de Andrade, que é escritor, conferencista e consultor doutrinário e teológico da CPAD. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 1, que tem como título Levítico, Adoração e Serviço ao Senhor. Iniciamos então hoje aí o livro de Levítico. Nós vamos estudar esse importante livro, e um livro que faz aí uma definição, vamos dizer assim, sobre os assuntos adoração, santidade e serviço. Veja que são aí temas importantíssimos e essenciais para a igreja. Às vezes a falta de leitura e estudo bíblico desses livros, como, por exemplo, Levítico, tenha causado tanta falta de santidade, de reverência, tanta falta de noção do que é uma adoração. E é isso a realidade da igreja hoje. Existe muita falta dessas coisas principais da igreja hoje. Saber o que é adoração, como adorar a Deus da maneira que Deus deseja, como manter uma vida santa, separada para Deus, qual o grau de santidade exigido por Deus, como prestar um serviço a Deus, como trabalhar para Deus, qual o sentido desse trabalho. Então tudo isso é muito importante. Às vezes a pessoa se esquece de ler a Bíblia toda, e essa falta dessa leitura desses livros, principalmente aí o Pentateuco, pode trazer o que está realmente acontecendo, a falta de sentido na vida cristã que nós temos visto. Então a primeira coisa que há um tempo atrás, vamos dizer aí 20 anos atrás, a pessoa fazia quando aceitava Jesus como Senhor e Salvador, era ler a Bíblia toda. Isso era normal. Toda pessoa que aceitava Jesus, é o desejo normal dele, é o quê? Ler a Bíblia toda, conhecer a carta que Deus escreveu para ele. Então ler a Bíblia toda, e aí a pessoa ia sentir o desejo de ser santo, de se separar para Deus. Ele ia sentir o desejo de adorar a esse Deus, mas adorar legitimamente. Sentir um desejo de se separar para Deus. Então, nesse sentido de se separar para Deus, ele ia automaticamente se vestir diferente, falar diferente, agir diferente. Então, ele ia ser um exemplo no meio em que ele vivia. Então, o seu testemunho seria um testemunho de um cristão legítimo, separado para Deus, representando Deus na terra. Nós vamos ver que esse sentido é tão claro que Pedro fala do nosso sacerdócio real. Em Hebreus fala do sacerdócio de todo crente também. Então nós não somos levitas, nenhum de nós é levita. A tribo de Levi era lá, no tempo da lei, que representava lá o sacerdócio, Alguns eram cantores, outros carregavam as tendas e tal, cada um tinha o seu serviço. Mas nós não somos levitas, nós somos muito mais do que apenas levitas. Nós somos sacerdócio real. Cada um de nós é um sacerdote. Todos que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nos tornamos sacerdote. Sacerdote
não da lei, não segundo lá o sacerdócio de Arão. Jesus é sumo sacerdote, e nós sabemos da ordem de Melquisedeque. Então não tem nada a ver levita com igreja. Os levitas é lá para o judaísmo, é lá para quem vai seguir a lei, para quem vive no sacerdócio lá de Levi, da tribo de Levi, né, que Arão era de lá. Então ele tinha que ser sacerdote segundo a ordem de Arão lá. Tinha que ser descendente de Arão. Mesmo nos tempos de Jesus, aqui na terra, o sacerdócio ainda era exercido assim, tinha que ser sacerdote descendente de Arão. Agora nós não. Nós é o Novo Testamento, nova aliança, firmada no sangue de Jesus Cristo, não é de animais. É um sacerdócio eterno, não é de Arão que passava de pai para filho, ele morreu, depois o filho assumiu, depois morreu, passou para outro. Não, o nosso é sacerdócio eterno. É um serviço superior, é um serviço espiritual, é um serviço eterno. Coisas superiores foram reservadas para nós. Então, levita, esquece isso. Nunca mais fale isso, nunca diga que é um levita. Se você disser que é um levita, você está dizendo que pertence ao sistema da lei, ao sistema arônico, está fora de Cristo. Faça isso mais não. E nós vamos ver então que o sentido do novo convertido era esse, ele queria adorar a Deus, ele passava tempo orando, passava tempo da presença de Deus. Todos os novos convertidos liam a Bíblia e oravam, aprendiam a orar muito, buscando principalmente o batismo do Espírito Santo. Veja que bênção! Então a pessoa lendo muito a Bíblia, orando, buscando os dons espirituais, né? Falando primeiro batismo do Espírito Santo, depois os dons espirituais. Então a pessoa crescia muito na intimidade com Deus. Aí ele desejava trabalhar para Deus. E Deus ia escolher essa pessoa. Quando batizava no Espírito Santo, ele estava dizendo: eu estou te escolhendo. E aí vinha um dom do Espírito Santo para capacitar essa escolha, esse ministério. Isso é o passo normal. Olha, primeiro aceita Jesus como Senhor e Salvador, depois é batizado no Espírito Santo, depois recebe um dom do Espírito Santo, está aí trabalhando para Deus, prestando serviço, né, na obra de Deus. Isso aí. Aí Jesus escolheu você para o ministério. Não importa se os homens escolheram, se não escolheram, se colocaram, se não colocaram. Os homens estão aí para ver o que Deus está fazendo na sua vida e eles vão confirmando apenas o que Deus está fazendo. Você precisa ter comunhão com o Espírito Santo, precisa ser santo, separado para Deus, precisa ter uma vida diferente, consagrada a Deus, prestar um serviço a Deus. Isso vai tornar a sua vida, olha aí, de um adorador, de um legítimo adorador. Você está buscando comunhão com Deus, orando, estudando a palavra de Deus. Você está se separando para Deus, evitando o pecado, lutando contra o pecado, se aproximando cada dia de Deus, buscando agradar a Deus, obedecer a Deus. E você vai prestar um serviço a Deus. Então é uma vida de adorador, uma vida dedicada a Deus. Então na lição de hoje, a lição número 1, nós temos aí o título Levítico, Adoração e Serviço ao Senhor. O texto áureo diz: e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Levíticos 26, 11. Então Deus está dizendo que vai colocar o tabernáculo dele. O que é o tabernáculo de Deus? Então a morada de Deus na terra, podemos dizer assim. Então aquele tabernáculo era a casa de Deus na terra. Agora veja bem, Deus está dizendo que vai colocar a casa dele no meio do povo e jamais se enfadará desse povo, vai viver no meio desse povo, vai conduzir esse povo, vai orientar esse povo, vai se unir com esse povo. Agora olha só o que Deus fez conosco, como é que é muito superior. Ele não colocou apenas uma casa
mas Ele fez de nós, cada um de nós, a sua casa na terra. Veio morar dentro de nós. Olha lá, naquele tabernáculo tinha lá a arca da aliança, do Antigo Testamento, a antiga aliança. Dentro da arca tinha o quê? As tábuas da lei, que representam o Pai. Tinha o vaso lá de ouro contendo maná, que representava Jesus Cristo. Tinha a vara de Arão que floresceu, que representava o Espírito Santo. Então ali estava a presença de Deus. A arca era a presença de Deus. Onde levava a arca, estava dizendo: estou levando Deus. Estou levando para a guerra, então Deus estará comigo na guerra. Então a arca representava Deus. Então todo o tabernáculo foi construído para ter ali a arca que representava Deus. Então quando alguém atacava Israel, ele queria o quê? Passar pelos muros, derrubar os muros, atacar o povo, chegar ao templo, que ele passava pelo átrio, passava pelo lugar santo, e depois chegava ao Santo dos Santos. O que é o objetivo do inimigo? Pegar a arca, que representava Deus. Todo o poder que existia ali estava onde? Ali. Tudo que eles tinham, na verdade, de mais importante, estava ali. Então eles queriam chegar ali, naquela arca. Assim também, Deus agora coloca cada um de nós como templo, morada de Deus na terra. Então, nosso corpo físico é como se fosse o átrio. Nossa alma é como se fosse o lugar santo. E o santo dos santos é o nosso espírito. Então, quando Satanás quer derrubar o crente, quer fazer o crente perder a sua salvação, o que ele vai fazer? Primeiro ele passa pelo corpo. Ele vai dar o quê? Dar ao crente opções. E o corpo que é o quê? Comer, beber, dormir e sexo. Então ele vai atacar uma dessas áreas para poder atacar o corpo do crente, para depois disso atingir a sua alma, fazer o crente pecar contra Deus. E o objetivo dele é chegar ao Santo dos Santos, é chegar ao Espírito, fazer o crente se desviar, se desligar de Deus. Olha só. Qual é a coisa que Satanás mais deseja? Ele quer o quê? Ser igual a Deus. Ele quer tomar a imagem e semelhança de Deus, que está em nós. Então tem aí toda uma simbologia no livro de Levítico, que é importantíssimo para nós estudarmos tudo isso. É muito importante. Vai falar aí do fogo ardendo continuamente sobre o altar, por exemplo. Fala de nós. Todo dia de manhã o sacerdote tinha lá acender aquele fogo, soprar ali, tirar a cinza, manter o fogo aceso. Assim fala de nós, todo dia de manhã cedinho, de madrugada, levantar e orar, entrar em comunhão com Deus, acender esse fogo da presença de Deus em nós, estarmos em comunhão com Deus todo o tempo. Tudo tem uma simbologia e é muito importante estudar o livro de Levítico. Por exemplo, tanta gente adoece, tanta gente está aí cheia de doenças. Por quê? Porque não segue o que está na palavra de Deus, lá ensina sobre alimentação, coisas básicas sobre alimentação. Só isso, Deus está dando um conselho, está dizendo: não coma isso, isso vai te fazer mal, esse tipo de comida vai me fazer mal. Mas as pessoas não estão nem aí, querem comer de tudo, estão nem aí. Então são coisas que Deus orienta, mas nós não queremos nem saber. Mas santificação quer dizer isso, separação para Deus. Você vai ter que deixar coisas que você acha legítima, que você acha normal, que você tem certeza que pode fazer. Mas Deus está lhe orientando. Separe-se para mim, deixe alguma coisa. Não coloque a comida acima de Deus. Não coloque o seu estômago para ser seu Deus. Então, são orientações dentro do livro de Levítico que é muito importante. Ler o livro de Levítico é importantíssimo, estudar o livro de Levítico é importantíssimo. E você vai descobrir aí a santidade de Deus. Que coisa tremenda! As exigências que Deus fazia, ensinando aquele povo a se dedicar totalmente a Ele, se separar totalmente para Ele, ser diferente dos outros povos, ter intimidade com Deus, comunhão com Deus.
Então eles vão ver ali a proteção de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus para com eles. Agora, para aprender tudo isso, eles tiveram que passar por um processo de aprendizado. E a doutrina de Deus, né? A severidade de Deus, por causa da sua santidade, é tremenda. Muitos morreram porque não quiseram se submeter, não quiseram obedecer a Deus, não consideraram a santidade de Deus. E Deus faz um alerta: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Olha só, é um alerta, é uma advertência de Deus. Você quer se aproximar de Deus, quer ter comunhão com Deus? Seja santo, porque Deus é santo. A verdade prática diz: a verdadeira adoração a Deus compreende necessariamente nosso serviço voluntário, santo e amoroso ao seu reino. Então, prestar um serviço a Deus, trabalhar para Deus, é uma coisa que não é fácil de ser feita. Você vai ter que confiar totalmente em Deus. Nós temos hoje, por exemplo, vários pastores, milhares de pastores no Brasil, que ainda não aprenderam essa coisa básica, que é confiar em Deus, entregar totalmente sua vida a Deus, não ficar dependendo de emprego, não ficar trabalhando secularmente, mas trabalhar exclusivamente para Deus, confiar totalmente que Deus vai dar o sustento. Jesus disse: por que estáis ansiosos, preocupados com o que há vez de comer, de vestir? Por que estão preocupados com isso? Se Deus cuida de passarinho, de flor, dá uma linda roupa para a flor, dá alimento para o passarinho, Deus, por acaso, Deus ama mais passarinho e flor do que você? Você acha que você é menos importante para Deus do que o passarinho, do que uma flor? Então não fique preocupado, Deus cuida. Olha, Deus tem cuidado de mim. Tem mais de 2 anos e 2 meses aí que eu estou desempregado. Nunca faltou o que comer. Deus tem cuidado. Então não se preocupe com isso. Você é um pastor, você tem um chamado de Deus. Então por que você está preocupado com comida, com veste, preocupado se vai dar conta de cuidar dos filhos, não sei o quê? Por quê? Você acha que esse Deus que você entregou a vida para Ele não é capaz de te dar essas coisas? Então nós estamos vendo aí coisas impressionantes hoje. Milhares de pastores que têm que trabalhar secularmente para se sustentar, porque não confiam na provisão de Deus. Então entregue sua vida para Deus, confia em Deus, entrega. Deixa Deus cuidar de você, tenha fé em Deus. Como é que alguém vai inspirar as pessoas a terem fé se ele próprio tem atitude de falta de fé? Tem uma vida totalmente com falta de fé. Então, aquele que se entrega a Deus, confia em Deus, que tem fé realmente em Deus, aí sim ele vai ser um exemplo para o povo. Talvez o maior problema da igreja hoje seja exatamente a falta de referencial. A falta de olhar para um líder que seja exemplo para ele. Um líder que seja cheio do Espírito Santo, que tenha dons do Espírito Santo. Um líder que entregou realmente sua vida a Deus e confia que Deus vai sustentá-lo. Um líder que não fica o tempo todo pensando em ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, mas o pensamento dele é orar, 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 estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, como os apóstolos fizeram. Olha, escolha aí quem vai fazer as coisas materiais. Nós vamos cuidar da doutrina, palavra de Deus e da oração. É isso que um obreiro legítimo, é isso que um pastor legítimo, é isso que um homem de Deus legítimo faz. Cuidar de orar e estudar a palavra de Deus. Então isso aí é o alimento necessário para ele exercer o seu ministério. Então ele vai poder visitar as pessoas, né? Ele vai poder aconselhar as pessoas, ele vai ter uma boa
aí pregação, bom ensino para dar às pessoas. É isso que precisa, dedicação para poder trabalhar para Deus do jeito que Deus deseja. Então todo crente deve buscar isso. Agora, quem foi chamado para o ministério, quem está dentro do ministério, então é uma vida diferente, é uma vida totalmente entregue nas mãos de Deus, confiando em Deus o seu sustento. Digno é o obreiro do seu salário. Agora, os crentes em geral vão fazer o quê? Vão todo dia levantar de manhã cedo para orar, vão estudar todo dia a Bíblia, pelo menos aí dedicar a Deus umas 2 horas por dia, pelo menos, né? É coisa básica, pelo menos, orar 1 hora, estudar a Bíblia aí durante 1 hora, todo dia. Então separe o tempo da sua vida, levante-se de madrugada para fazer isso. Aí, se você tem um tempinho durante o dia, faça isso. À noite tem um tempinho, faça isso. Todo o tempo que tiver disponível, faça isso. Eu trabalhei a vida inteira. Nunca deixei de orar 1 hora por dia, pelo menos. Nunca deixei de estar estudando, lendo a Bíblia durante 1 hora por dia. Nunca trabalhei a vida inteira. Trabalhei vários anos, muitos e muitos anos, de 7 da manhã, muitas vezes até 7 da noite. Mas nunca deixei de ler a Bíblia, nunca deixei de orar. Então, não entendo por que as pessoas falam, eu não tenho tempo, eu não sei o quê. Não existe isso. Você tem tempo para a TV, tem tempo para o celular, tem tempo para tanta coisa. Arranje um tempo para Deus, separe um tempo para Deus. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Levítico 27, 28 a 34, que diz assim: todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor de tudo que tem, de homem ou de animal, ou do campo da sua possessão, se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada. Certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mau, nem o trocará. Mas se em alguma maneira o trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Aqui está falando da consagração ao Senhor, ou seja, de uma entrega ao Senhor. Então fala tanto das posses como da própria vida da pessoa. Então olha só. Então quando você vai entregar-se a Deus, você está entregando sua vida, tudo que você tem pertence a Deus, é uma entrega total. Então é consagrado, é dedicado, é entregue a Deus. Assim é para nós, nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Então nós temos um dono agora, nós somos comprados pelo sangue de Jesus, então nós pertencemos a Deus, então nós temos que consagrar a nossa vida a Deus. Veja bem, é uma coisa seríssima isso, que precisa ser entendida. Se nós pertencemos a Deus, Ele vai cuidar do que pertence a Ele. Se nós nos entregamos totalmente a Ele, Ele passa a ser nosso dono, então Ele pode fazer o que quiser. Veja só, esse é o sentido aqui no livro de Levítico. Então, é em Levítico que nós vamos ver o que? As leis que vão regulamentar a vida desse povo que Deus escolheu como povo seu. É em Levítico que estão o quê? Todas as normas, as leis que vão governar esse povo, que vão instruir os sacerdotes, por exemplo, tudo que eles iam fazer, toda a ação, tanto o serviço no templo, como aconselhamento, visita,
como ensino bíblico, tudo que eles iam fazer era baseado naquilo que Deus mandou Moisés escrever. Então está escrito aí por Moisés esse livro Levítico, assim como todo o Pentateuco. E aí são as orientações de Deus. Como fazer, como agir, como decidir. Tudo baseado ali no ensino que Deus deu aos sacerdotes e que servia para a orientação de todo o povo. É um povo separado para Deus. É um povo de Deus que estava ali. Então nós, como crentes, como filhos de Deus, temos um livro a seguir. Temos regras a servir. Temos normas a seguir. Estão aí na palavra de Deus. Então nós temos que consultar essa palavra para podermos viver na terra como povo de Deus, separado para Deus. Povo que representa Deus na terra. Vamos ver aí a introdução que diz: estudaremos a partir de agora o livro de Levítico, cujo tema pode ser resumido nesta simples, mas atual ordenança divina. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Levítico 11:44. À primeira vista, esse livro da Bíblia Sagrada parece enfadonho e até desnecessário. Todavia, ele é imprescindível para compreendermos a essência do culto divino no Antigo Testamento. Nas lições por vir, constataremos que ainda temos muito a aprender com a congregação israelita no deserto do Sinai. Estudemos, pois, com diligência e cuidado. Oremos e empenhemo-nos por aplicar cada lição ao nosso viver. Finalmente, não nos esqueçamos de que o Senhor continua a exigir de seus filhos uma vida santa, pura e consagrada ao seu reino. Então, o chamado de Deus agora para o povo é o que? Sede santo. Por quê? Porque vocês vão servir a um Deus que é santo. Então, o livro Levítico, que é pouco lido, pouco comentado, pouco se prega dentro dele, é um livro importantíssimo e nós vamos ver isso durante esse trimestre. Muito importante, muito interessante e um livro que traz para nós revelações maravilhosas, coisas que nós vamos usar na nossa vida cristã e que vai agradar a Deus, vai aproximar-nos cada dia mais desse Deus maravilhoso. Nós vamos aprender muito, tenha certeza. Então Deus é um Deus santo e que exige de nós santificação, santidade, uma vida separada para Deus, uma vida consagrada a Deus, uma vida de oração, estudo da Bíblia e prestação de serviço a Deus. Temos que estar sempre ocupados fazendo alguma coisa para Deus. Então, nesta lição, nós teremos aí as seguintes partes e tópicos. Primeira parte, sobre o livro de Levítico. Tópico 1, canonicidade. Tópico 2, gênero literário. Tópico 3, autoria. Tópico 4, data. Depois nós temos aí na parte 2 a razão do livro. Tópico 1, purificar Israel das abominações do Egito. Tópico 2, preservar Israel das iniquidades de Canaã. Tópico 3, transformar Israel num povo santo, adorador e obreiro. Na parte 3 nós temos o manual do sacerdote. Tópico 1, atividades cultuais. Tópico 2, atividades santificadoras. Tópico 3, atividades intercessoras. Então, antes de começarmos aí a falar sobre a parte 1 aí, nós vamos para o quadro que se encontra na revista do professor, que é um quadro explicativo dentro da lição. Vamos ver aí. Olha aí, o livro de Levítico. Personagens centrais: Moisés, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Autoria: Moisés é o autor humano. Data: Moisés teria escrito Levítico aproximadamente entre 1446 a.C., uma possível data do Êxodo, e 1406 a.C., ano da morte de Moisés. Propósito, então, do livro de Levítico: ensinar o povo de Deus a viver em segurança diante de um Deus que é santo. Temas principais: sacrifícios, sacerdócio, purificação e vida santa. Principais acontecimentos: sacerdote começa o seu ministério, Levítico 9,
e Nadab e Abiú são mortos, Levítico 10. Divisão do livro de Levítico. Primeira parte, como nos aproximamos do Altíssimo, capítulo 1 até o capítulo 10, através de sacrifícios, como está no capítulo 1 até o capítulo 7, e por meio do sacerdócio, do capítulo 8 ao capítulo 10. Segunda parte, como alcançamos a santidade. Então vai do capítulo 11 ao capítulo 27. Então alcançamos por intermédio da higiene, capítulo 11 até o capítulo 16, e da santificação, do capítulo 17 até o capítulo 27. Então a parte 1 aí, sobre o livro de Levítico. Nós vamos ver então tópico 1, canonicidade, tópico 2, gênero literário, tópico 3, autoria, tópico 4, data. Para compreendermos o livro de Levítico, temos de considerar inicialmente 4 coisas muito importantes: sua canonicidade, gênero literário, autoria e data. Vamos então, tópico 1, canonicidade. O Levítico, bem como os demais livros do Pentateuco, foi reconhecido desde o princípio como a palavra de Deus e posto perante o Senhor, junto à Arca da Aliança, no tabernáculo, como está em Deuteronômio 31, 26. Em várias passagens, ele é chamado, juntamente com outros livros do Pentateuco, de livro do Senhor ou livro da lei. Isaías 34:16, em 2 de Reis 22:8. Portanto, o Levítico tem de ser considerado, à semelhança dos demais livros da Bíblia Sagrada, como a palavra inspirada, inerrante e completa de Deus. Então, livro do Senhor, livro da lei, muitas vezes chamado Lei de Moisés, livro de Moisés, que Moisés escreveu, né? Então nós vamos ver que este livro foi colocado junto da arca como comprovação de que aquilo ali era a palavra de Deus. O Pentateuco, os 5 primeiros livros aí da Bíblia, escritos por Moisés, foram colocados ao lado da arca. E ali era a palavra de Deus. Deus diz isso. Olha, tudo que está escrito aqui, siga o que está escrito aqui, obedeça o que está escrito aqui, porque é minha palavra, é minha vontade, meu desejo para vocês. Obedeçam. E toda a lei era baseada aí. Tudo. Então, Antigo Testamento, Antiga Aliança, estava ali. Essa Antiga Aliança estava registrada ali. E esses 5 livros aí, né? Gênesis, Êxodo, aí tem Levítico, tem Números e tem Deuteronômio. Esses livros são o Pentateuco. Então, toda a Antiga Aliança está baseada aí. Então, este povo tinha que seguir isso aí. Deus ia julgá-los segundo o que estava escrito ali. E tudo isso nós sabemos que foi escrito como figura, não é? Foi escrito que visando, mostrando que Jesus, nós não aceitamos a Jesus, pois a revelação de Jesus está lá contida no Pentateuco, falando a respeito de Jesus. Tudo isso é o que? Uma figura, né? É um tipo. Representa então Jesus. Está falando a respeito de Jesus. Então nós não podemos jogar fora o que se fala a respeito de Jesus. De jeito nenhum. Então para nós significa o cumprimento em Jesus, e nós, para agradarmos a Deus, vamos obedecer. Vamos fazer todo o possível para que nós, adquirindo esse conhecimento do livro de Levítico, possamos agradar a Deus na adoração, na santidade e no serviço prestado a Deus. Tópico 2, gênero literário. Então, em virtude de seu gênero literário, o livro de Levítico pode ser considerado o manual do culto divino do Antigo Testamento, Levítico 23. Ele pode ser visto também como o estatuto da purificação nacional, social e pessoal do povo hebreu, Levítico 17, de 1 a 7. Então sempre nós vamos ver Deus falando com Moisés alguma coisa que Moisés vai escrever e dizer ao povo. Ele vai registrar isso e vai dizer: Deus
está mandando um recado através de Moisés. O próprio povo escolheu Moisés para isso. Moisés queria levar o povo ao encontro de Deus e o povo disse: vai Moisés, vai em nosso lugar. O povo estava com medo de morrer. Então, o próprio povo, além de Deus ter chamado Moisés, escolhido Moisés, o próprio povo autorizou Moisés a fazer isso, a ser um mediador entre Deus e o povo. Veja só que tudo tem sentido aí para nós, né? Assim como Jesus é o nosso mediador entre Deus e nós. Está lá a Bíblia dizendo que ele está sentado à direita do Pai, onde intercede por nós. Ele é o nosso mediador junto ao Pai. O que o próprio Jesus disse? Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Olha, então é um mediador. Jesus Cristo é o mediador. Olha, 1 Timóteo diz o quê? Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, aquele que se fez homem, que deu a vida para nós. Olha, então Jesus é o mediador. Então Moisés ali era o mediador. Então a Bíblia sempre diz, Deus vinha, falava com Moisés, Moisés registrava isso no livro, falava ao povo aquilo que Deus mandou falar. Então aquilo que Moisés ia escrevendo era o quê? O manual. Quando o povo queria saber uma coisa, consultava aquilo que estava escrito. Quando o sacerdote queria saber uma coisa, consultava o manual. Então era um manual. Deus criou o ser humano, então ele fez um manual. Você quer viver bem? Quer viver em paz? Quer viver em comunhão com Deus? Então consulte o manual. É a Bíblia. E no caso aqui, uma parte da Bíblia, o livro Levítico. No tópico 3 nós vemos então a autoria. Moisés é o autor humano de Levítico e dos demais livros que compõem o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Por toda a obra, observamos a interação entre os autores divino e humano, Deus e Moisés. Então não há dúvida aí sobre o autor desse livro. Então Deus vinha, falava com Moisés, para Moisés falar ao povo. E depois então Moisés foi registrando, né? Escrevendo. Às vezes, quando Deus falava, antes de falar com o povo, ele escrevia. Outras vezes, primeiro ele falava com o povo e depois escrevia. Então foi escrevendo, registrando tudo para quando precisasse fosse então consultado para orientar o povo. Então sempre nós vamos ver aí, Deus falou a Moisés e aí Moisés fala com o povo. Então não era Moisés que orientava o povo, não era Moisés que dirigia o povo. Não, Moisés recebia de Deus a ordem. Até o acampamento, não era Moisés que dizia, tal dia nós vamos sair de viagem, vamos embora. Não, Deus é que dizia, levanta acampamento. É Deus que dizia o dia, Deus que dizia tudo, orientava tudo. Sempre Moisés consultava a Deus. E muitas vezes nem precisava consultar, o próprio Deus, quando tomava a decisão, vinha, Moisés faz isso, Moisés fala isso, Moisés vamos embora, levanta acampamento. Então, sempre quem ordenava era Deus. Assim também o crente deve viver sempre orientado por Deus, buscar a orientação de Deus, o que fazer, como fazer, para onde ir, tudo dentro da orientação de Deus. Às vezes demora um pouquinho Deus dizer, mas Ele vai dizer. Confie nisso. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos aí Pentateuco ou Torá, isso aí são escritos, que foram escritos por Moisés. Deus mandou e ele escreveu. Tópico 4, data. De acordo com a cronologia bíblica, a saída de Israel do Egito ocorreu no ano de 1445 a.C., isso sempre aproximado. Um ano mais tarde, Moisés levantou o tabernáculo no deserto, como está em Êxodo 40, 17. Foi exatamente nesse ponto que o profeta e legislador, inspirado pelo Espírito Santo, passou a registrar as normas do culto hebreu. Então, aproximadamente 1445, Moisés passou a começar a escrever. Deus falava, então ele registrava o que Deus falou, o que ele fez, o que aconteceu. Então ele foi registrando tudo.
E a palavra de Deus vinha por inspiração do Espírito Santo. O que escrever? O que registrar? Então Moisés usava a sua linguagem, que ele era um erudito, na verdade, né? Era uma pessoa muito estudada, foi criada no Egito, e para ser o quê? Um faraó. Então ele sabia muito bem como registrar, como escrever as coisas. Então ele escrevia tudo que ia acontecendo, tudo que Deus ia falando e tudo que ia acontecendo, ele ia registrando isso. E esse livro Levítico, né, inspirado pelo Espírito Santo, Moisés escreveu, registrando então aquilo que Deus ia falando, que ia acontecendo, e falando principalmente de quê? Da adoração a Deus, da santificação e do serviço a Deus. Parte 2 agora, a razão do livro. Tópico 1, purificar Israel das abominações do Egito. Tópico 2, preservar Israel das iniquidades de Canaã. Tópico 3, transformar Israel num povo santo, adorador e obreiro. O livro de Levítico foi escrito tendo em vista estes objetivos: purificar Israel das abominações do Egito, preservá-lo das iniquidades de Canaã e transformá-lo num povo santo, obreiro e adorador. Tópico 1, purificar Israel das abominações do Egito. Além de arrancar Israel do Egito, a Moisés coube também uma missão ainda mais difícil: arrancar o Egito de Israel. Embora já livres da escravidão de Faraó, os israelitas não se livraram de imediato das abominações egípcias. Haja vista o lamentável episódio do bezerro de ouro, como está em Êxodo 32, 1 a 10. Para arrancar Israel do Egito, bastou um dia. Para arrancar o Egito de Israel, 40 anos não foram suficientes, como nós vemos em Número 14, de 33 a 34. Por esse motivo, o livro de Levítico fez-se necessário e urgente. O Senhor, detalhada e didaticamente, ensinou aos israelitas a diferenciar o puro do impuro, como está em Levítico 10, 10, e também em 15, 31 e 20, 25. Sem esse recurso didático, os hebreus jamais seriam reconhecidos como nação sacerdotal, profética e real, como está em Êxodo 19, 6. Muito interessante isso, né, no livro aí de Levítico. Deus vai precisar fazer agora uma mudança radical nesse povo. Eles moravam no Egito, então 430 anos o total, e eles aprenderam ali muita coisa com os egípcios, e também deixaram de aprender muita coisa sobre Deus. Agora, para retirar o povo do Egito, bastou um dia. Deus então matou os primogênitos, né? E naquele dia o povo saiu e foi embora do Egito. Mas para tirar o Egito, tirar aquele costume, aquela tradição, tudo que eles aprenderam lá no Egito, tirar isso do povo, foram então 40 anos andando pelo deserto, e mesmo assim Deus ainda viu que eles tinham necessidade de consertar muita coisa ainda. Mas passaram 40 anos aprendendo, Deus ali ensinando, Deus exigindo, Deus falando, Deus matando, fazendo de tudo para consertar, para colocar aquele povo da maneira que Deus queria. Então veja só que coisa tremenda as pessoas. Eles não conseguiam tirar o Egito da cabeça. Deus disse: por 40 anos vocês vão andar pelo deserto, para agora tirarem essa falta de fé, aprenderem a conviver com Deus, aprenderem a obedecer a Deus. E Deus foi dar então as ordens, né? Vou entregar a lei para eles, o que Deus queria que eles fizessem, como fazer. Então foram 40 anos eles aprendendo isso para depois entrar. E nós vamos ver que logo depois da morte de Josué, pronto, já começou a mudar tudo de novo, o povo começou a cair tudo em pecado, foi coisa terrível.
nunca conseguiram possuir a terra que Deus lhes deu. Coisa terrível. Mas Deus fez de tudo que era para fazer. Deus mandou Moisés registrar tudo que eles precisavam aprender, que eles precisavam fazer. Tudo estava ali. Deus apareceu no meio deles, fez milagres, Deus orientou, Deus falou, fez de tudo. Deus mostrou a sua presença, fez de tudo. E assim nós estamos vivendo hoje na igreja. Deus está aí fazendo milagres, curas, milagres, fala conosco, tudo. E o povo está vivendo terrivelmente afastado de Deus, na incredulidade, uma falta de fé terrível que a gente vê. Povo, como diz na Bíblia, de dura serviço. Então Deus precisava que aquele povo fosse um povo diferente das outras nações, porque deste povo é que vai nascer Jesus. Este povo era o exemplo no meio das nações, representava Deus no meio das nações. Então Deus foi ensinando, foi treinando, foi mostrando, foi educando esse povo para que eles pudessem ser um povo sacerdotal, um povo real, um povo profético, que ia trazer a mensagem da vinda do Messias. Então era um povo muito importante, escolhido por Deus, orientado por Deus, direcionado por Deus, guardado por Deus. Era um povo que desse povo haveria de nascer um descendente que é Jesus Cristo. Então, para isso, eles precisavam de purificação. Precisavam de ir se limpando das coisas do Egito, e nós vamos ver de mais coisas, né? As coisas que agora eles iam enfrentar pela frente. Tópico 2. Preservar Israel das iniquidades de Canaã. Ao deixar o Egito, um país notoriamente idólatra, os filhos de Israel peregrinaram durante 40 anos pelo deserto para receber por herança uma terra habitada por nações ainda mais idólatras e abomináveis, como está em Levítico 18:3. Por esse motivo, as recomendações divinas eram tão enérgicas. Deuteronômio 18:9. Sem os estatutos, leis e regras do livro de Levítico, os israelitas corriam o risco de perder as suas características como povo exclusivo de Deus. Então o povo de Israel andou 40 anos pelo deserto, e agora eles iam andar no meio de povos que eram mais idólatras ainda do que o povo do Egito. Então era preciso agora que eles fossem orientados, mas muitas vezes era preciso que houvesse disciplina, porque sem disciplina as pessoas não conseguem entender, não conseguem obedecer, né? É como os filhos. O filho precisa de correção, mas precisa de disciplina, senão não aprende. Então os filhos de Deus ali, escolhidos por Deus, aquele povo, eles deveriam aprender. E para isso, muitas vezes Deus teve que discipliná-los para que eles tivessem noção da santidade de Deus, noção do que Deus tinha para eles, a missão que eles tinham que cumprir. E uma das coisas exigidas por Deus é que eles não seguissem as abominações daquelas nações, daqueles povos que estavam ali em Canaã. Principalmente a idolatria deles. E eles tinham que aprender de tudo. Como se vestir diferente, como comer diferente, como agir diferente, como ter um Deus só. Tudo eles tinham que aprender. Tópico 3. Transformar Israel num povo santo, adorador e obreiro. A Moisés cabia também educar os filhos de Israel a fim de transformá-los num povo santo, adorador e obreiro, como está em Levítico 11:45. Sem a educação minuciosa e eficiente proporcionada pelo livro de Levítico, os israelitas jamais teriam cumprido a missão que o Senhor lhes designara por intermédio de Abraão, ser uma bênção a todas as famílias da terra, como está em Gênesis 12, de 1-3, Deuteronômio 14:2. Afinal, Israel teria de portar-se como nação messiânica, pois tinham como missão principal, embora inconsciente, revelar Jesus Cristo ao mundo, como está em João 4:22.
O povo teria que ser um povo santo, um povo adorador, um povo obreiro que trabalhava para Deus, e era um povo messiânico. Então eles tinham como função principal ser o povo de Deus na terra, para que desse povo nascesse Jesus Cristo. Então olha só que missão importantíssima que eles tinham, embora eles não compreendessem isso. Então era um povo que descendia de Abraão, e Deus escolheu, de Abraão vai nascer um descendente que é Cristo. Então essa nação que nasceu a partir de Abraão, ela teria que representar Deus na terra. E em tudo eles teriam que ser diferentes dos povos que viviam na terra. Olha, os povos tinham vários deuses, eles só tinham um Deus. Os povos se vestiam de qualquer maneira, davam seminus, e eles tinham que andar bem vestidos. Os povos comiam de tudo. Era um povo glutão, comia de tudo. E eles tinham que comer totalmente diferente, comidas separadas, tudo ordenado por Deus, coordenado por Deus, o que podia comer, o que não podia. Os povos faziam altares a vários deuses, né? Faziam seus cultos aos deuses. Já esse povo tinha que fazer um culto diferente a Deus, tinha que ofertar sacrifícios, comidas, tudo eles tinham que ofertar, com Deus levando-os a saber que o mais importante era Deus, que o melhor que eles tinham tinha que ser dado para Deus. Enquanto os povos viviam de qualquer maneira, eles também aprenderam que aquilo que eles tinham pertencia a Deus, Deus é que estava dando. Então eles tinham que devolver a Deus alguma parte como agradecimento, como prova de que eles sabiam que era Deus que tinha dado. Então é coisa impressionante, né? A educação que Deus vai dar a esse povo, a maneira que Deus vai tratar e como Deus vai separar esse povo. E como Deus vai ensiná-los como cultuar a Ele. E Ele vem sempre respondendo a adoração. Quando havia adoração, Deus vinha comprovando que recebeu a adoração. É coisa impressionante, né? Quando, por exemplo, Arão e seus filhos foram oferecer ali os sacrifícios no templo. Então, quando eles oferecem os sacrifícios do jeitinho que Deus mandou ali, do jeito que era para fazer, Deus se manifesta com fogo queimando o holocausto, dizendo: eu recebi o culto, eu me agradei do culto. É coisa impressionante. Então esse povo não tinha apenas a obrigação de ser um povo santo, mas também de trabalhar para Deus, para que as nações soubessem que Deus existe e que eles serviam a esse Deus. Na parte 3 nós temos aí o Manual do Sacerdote. Tópico 1, atividades cultuais. Tópico 2, atividades santificadoras. Tópico 3, atividades intercessoras. Então o livro de Levítico foi entregue muito particularmente aos filhos de Levi, objetivando orientá-los quanto a atividades cultuais, santificadoras e intercessoras. Tópico 1, então, atividades cultuais. Os levitas tinham como atribuição exclusiva zelar pela santidade, perfeição e beleza do culto do Deus de Israel, como está em Números 3, 12. E, para que todas as coisas saíssem de acordo com as recomendações divinas, obrigavam-se eles a observar rigorosamente as ordenações do Levítico. Seu ofício deveria refletir a glória de Deus, como está em Levítico 9, de 1 a 6. Por esse motivo, tudo neles tinha de estar de acordo com a prescrição do Senhor: ordenação, pureza moral, espiritual e física. Levítico 8, de 1 a 36, 10, de 8 a 11. O culto prestado a Deus tinha normas a serem seguidas, não podia ser feito de qualquer maneira. Nós temos um exemplo muito interessante na Bíblia, que é de Davi. Davi sabia que a arca representava a presença de Deus, e ele queria a presença de Deus em Jerusalém, onde ele morava. Então ele vai buscar a arca, mas a primeira vez que ele vai buscar a arca, ele deixa que coloquem a arca em cima do carro de boi, e Deus não se agradou. Aquela era a maneira
de filisteus conduzir a arca. Não era a maneira do povo de Deus conduzir a arca. E nós vamos ver que Deus matou ali Uzá, devido à irreverência dele, devido à falta de comunhão com Deus, devido à falta de obediência à palavra de Deus, devido a estarem conduzindo a arca de maneira errada. E a arca fica na casa de Obed-Edom, e Deus abençoou Obed-Edom. Davi soube que Deus estava abençoando e viu que precisava da presença de Deus, então ele vai fazer uma outra tentativa, só que agora ele vai estudar primeiro como conduzir a arca até Jerusalém. Ou seja, ele faz assim uma pergunta: como trarei a mim a arca de Deus? Como trarei a minha presença de Deus? Como eu prestarei um culto que agrada a Deus? Então ele vai descobrir que a arca tinha que ser carregada nos ombros dos sacerdotes. Ele vai descobrir que deveria haver jejum, oração, consagração, né? Deveria haver ali prestação de serviço, deveria ter o que? Culto, sacrifício oferecido. Não existe presença de Deus sem sacrifício. Não existe. Deus só se manifesta quando existe sacrifício. O sacrifício para nós sermos salvos, Jesus já fez. Agora, nós temos que aprender para atrair essa presença de Deus, essa glória de Deus. Nós temos que oferecer sacrifício. E o sacrifício do crente é o quê? Primeiro, jejum. Não existe manifestação poderosa de Deus, presença de Deus, sem o crente estar em jejum. Não existe sem o crente prestar um culto que é de louvor a Deus, de adoração a Deus, de tempo com Deus, né? Prestar um culto sem se preocupar com relógio. Você está preocupado com Deus, é presença de Deus, você quer a presença de Deus. Você não está pensando no mundo lá fora, nas suas necessidades lá fora. Você está ali exclusivamente buscando a presença de Deus. Então, aí se torna o quê? O sacrifício prestado a Deus. Aí Deus se manifesta, Deus se agrada. Mas não do jeito que os cultos estão sendo prestados por aí. As pessoas estão mais preocupadas com a sua vida lá fora, mais preocupadas com o que está passando na TV, mais preocupadas em comer do que preocupados com a presença de Deus. Não estão buscando a presença de Deus. Estão ali apenas por religiosidade. Estão comparecendo naquele culto, não para cultuar a Deus. E isso tem que ser mudado. E vamos ver que, estudando o livro de Levítico, isso pode ser mudado. Então esse povo vai aprender que para prestar um legítimo culto a Deus, aquele que vai prestar o culto deve estar com a vida santa, deve estar separado para Deus, combatendo e vencendo o pecado, deve estar estudando a palavra de Deus, deve estar jejuando, deve estar trabalhando para Deus, ocupado na obra de Deus. Então, o culto deve ser prestado do jeito que Deus quer, não é do jeito que nós queremos. Nós não vamos obrigar Deus a se revelar, a estar presente conosco. Não. Então nós temos que estar de acordo com aquilo que Deus quer, para que Ele se manifeste, para que Ele se agrade do culto. Tópico 2, atividades santificadoras. A reivindicação mais urgente e importante do livro de Levi é a santificação de Israel como herança particular do Senhor. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 27. Os sacerdotes, por conseguinte, deveriam, em primeiro lugar, cuidar de sua própria santificação para terem condições de zelar pela santidade de todo o povo, como está em Levítico 16, de 1 a 11. Recomendação semelhante faz o apóstolo Paulo aos obreiros de Cristo, como está em 1 Timóteo 4, 16. Tem cuidado de ti mesmo da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então sempre Deus está aqui advertindo ao povo quanto à santificação. Não tem como prestar um culto legítimo a Deus sem a pessoa se santificar.
não é o que você vai oferecer, não é a música que você vai cantar, não é a letra que você vai ler, não é a Bíblia porque você vai ler a Bíblia, não é porque você vai pregar, não é porque você vai cantar, nada disso. Ele está interessado no coração, na intenção, no desejo daquele que está ali. Ele quer saber, para você estar ali prestando um culto, você se preparou? Você está pronto? O que nós estamos vendo hoje? A pessoa sai do jogo de futebol, assistindo futebol, aí vai para a igreja cantar, tocar, pregar. Que preparação é essa? Que desejo é esse que você tem de ofertar a Deus um culto? Nada, não tem nada a ver. Então você vai por um culto, você quer que a presença de Deus se manifeste, então você vai ler, estudar a Bíblia, vai orar, vai jejuar. Pode perguntar onde nós vamos, todo lugar que nós vamos pregar, ou do ensino da escola bíblica dominical, as pessoas já sabem, eu não como nada durante o dia. Eu passo o dia estudando a Bíblia e orando, pelo menos umas 3 horas de oração, estudando a Bíblia. Não quero saber de nada de ninguém, me tranco no quarto com Deus. Todo mundo sabe disso, onde eu vou é assim. Então, na hora do culto, o que acontece? Vai haver aí centenas de pessoas curadas, tem batismo do Espírito Santo, tem almas salvas, tem libertação. Por quê? É a manifestação de Deus. Deus responde à adoração legítima. Deus corresponde a isso. Você investiu nisso. Por que tem tanta gente que está aí pregando, não acontece nada? É apenas decoreba. A pessoa pega, decora um texto, ou decora a pregação de alguém e vai lá falar aquilo. Mas ele não jejua, ele não passa tempo com Deus, não ora, não tem comunhão com Deus, tem uma vida atrapalhada, se veste de qualquer maneira, vai a lugares que não deveria ir, assiste coisas que não deveria assistir, e aí chega lá, não acontece nada. Fala bonito, fala lindamente, palavras lindas que ele estudou, que ele aprendeu lendo um livro, que ele aprendeu lendo lá a Bíblia, sabe muita coisa do original e tudo, mas o principal, nada. Não tem comunhão com Deus. Não jejua, não passa tempo orando, não vai com a intenção de agradar a Deus, de prestar um culto a Deus. Às vezes vai para ganhar dinheiro, ganhar fama, não tem nada a ver, aí não acontece nada. Mas Deus olha lá dentro, a intenção, o desejo. Deus quer que nós amemos as pessoas, que nós sejamos instrumentos dele para abençoar as pessoas, e que nós, quando fazermos um culto, nós façamos para que Deus se apresente. Nós queremos agradar a Deus, queremos que Ele venha com a sua presença poderosa, que Ele se manifeste. Então, aprenda, faça isso. Você que às vezes é um musicista, lembre-se disso. Pergunte a Deus qual hino que agrada, que música eu vou cantar que agrada ao Senhor. Mas você aprenda, tem que orar muito, tem que jejuar, não é só cantar, não é só tocar. Você é pregador, não é só falar palavras bonitas, não é só saber pregar. Não, você precisa jejuar, você precisa orar, precisa da unção do Espírito Santo, precisa da presença de Deus. Atrai a presença de Deus. Tópico 3, atividades intercessoras. A principal atividade do sacerdote era, sem dúvida, fazer a intermediação entre o pecador arrependido e o Deus Santo, o único e verdadeiro, Levítico 9:7. Haja visto os gestos de Arão quando da apostasia de Coré e seu bando. Naquele momento o povo de Israel esteve prestes a ser destruído, mas o gesto do sumo sacerdote tornou a nação propícia a Deus, como está em Números 16:46. Moisés dá ordem aí a Arão que corre lá para fazer sacrifício pelo povo. Hoje, em virtude do sacrifício de Cristo, não mais necessitamos de intermediários humanos para nos achegarmos a Deus. 1 de João 4:10. Jesus é o nosso sublime e perfeito sumo sacerdote, como está em Hebreus 7:26 e 27. Todavia, a santidade continua a ser exigida daqueles que oram e intercedem, que o façam levantando mãos santas. 1 Timóteo 2, de 1 a 8. Então, a intercessão. Então, aquele
que tem uma função na igreja, um cargo na igreja, ele deve ser um intercessor, ele deve estar sempre orando pelo povo, deve estar sempre desejando que o povo seja abençoado. Então ele está ali fazendo um papel de intercessor. Nós sabemos que para sermos salvos, Jesus já fez tudo que era preciso. Nós já fomos salvos. Mas Deus nos chamou para interceder, orar pelas pessoas, interceder junto a Ele pelas pessoas. Nós temos que acreditar nisso. Então, nós vamos dar a vida pelos outros. Olha o apóstolo Paulo, o exemplo dele. Ele deu a vida para que as outras pessoas fossem salvas. Então nós estamos aqui no mundo representando Jesus Cristo, que é o intercessor. Está à direita do Pai intercedendo por nós. Nós temos aqui o Espírito Santo que intercede por nós. Agora nós temos que estar orando, intercedendo pelo povo. Então se eu vou pregar, o que eu vou fazer? Eu vou orar, vou jejuar, e na oração que eu estiver fazendo, eu vou dizer: Senhor, salva este povo, Senhor, abençoa este povo, Senhor, cura este povo, liberta este povo. Então eu estou intercedendo pelo povo. Então quando eu chegar lá para fazer o que eu tenho que fazer, eu cheguei preparado para buscar a presença de Deus, para que Deus abençoe este povo. Então eu vou passar por privações, eu vou me dedicar, me separar, porque eu estou interessado em que o povo seja abençoado. Então este é o papel daquele que tem um cargo na igreja, uma liderança na igreja, ou aquele que vai pregar, ou aquele, às vezes, vai pregar na rua, fazer um culto de campanha na rua. Às vezes você vai na casa de alguém orar por alguém, ou vai no hospital visitar. Então você deve se preparar para isso, interceder, orar, jejuar, buscar a Deus, intercedendo por essa pessoa ou por esse povo. E aí você vai lá e vai ministrar isso. O que adianta você querer que o povo seja curado se você não ora para o povo ser curado? O que adianta você querer que o povo seja batizado no Espírito Santo se você não chama o povo e não ora para o povo ser batizado? Então, você tem que acreditar em Deus. Você vai pedir, mas você vai lá fazer. Aí Deus vai confirmar. É assim que funciona. Então veja só que Moisés deu ordem a Arão: vai lá, oferece sacrifício lá pelo povo, senão Deus vai matar o Coré e toda a sua turma, e ainda vai matar o povo todinho. Corre lá. Isso é que salvou o povo de ser todo morto, todo destruído. Então, intercessão. Veja lá, Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Primeiro ele falar com Abraão. Para quê? Para Abraão interceder por Ló. Pedro diz: o justo Ló, que todo dia afligia sua alma, orava todo dia falando com Deus sobre Sodoma e Gomorra. Mas Abraão intercedeu, e quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, lá diz: lembrou-se Deus de Abraão e livrou o justo Ló. Então, intercessão, olha aí. Deus ia destruir o povo. Moisés foi e orou, intercedeu pelo povo. Senão Deus ia matar o povo todo. Olha aí, lá no deserto. Veja só, intercessão. Deus quer isso, intercessão. Então nós devemos interceder pelas pessoas. Conclusão. A principal lição que extraímos do livro de Levítico é que o Deus Santo requer duas coisas básicas de cada um dos seus filhos: que nos separemos do mundo e que nos dediquemos em pureza e santidade ao seu serviço. Esse é o nosso culto racional, como está em Romanos 12, de 1 a 3. E que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então olha só, apresentar a nós mesmos como sacrifício agradável a Deus. E o que acontece? Deus então se manifesta em nosso meio, fazendo a sua vontade. Qual é a sua vontade? É sempre abençoar as pessoas. Então nós temos que nos apresentar. Agora, nós temos que viver uma vida santa. Nós temos que nos separar para Deus. Então,
Veja com quem você está andando, veja o que você está vendo no seu computador, no seu celular, na sua TV. Veja quantas horas você está passando orando, jejuando, estudando a Bíblia. Veja o que você está fazendo. Você está agradando a Deus ou está agradando a você ou a sua família? Quem você está querendo agradar? Nós vamos à igreja prestar um culto a Deus. Nós vamos fazer aquilo que agrada a Deus. Então, se as pessoas querem Deus, as pessoas ficarão alegres, satisfeitas com isso. Porque nós agradando a Deus, Deus vai corresponder com a sua presença. Vai corresponder abençoando o povo. Então nós temos que agradar a Deus, nós temos que ir ao culto, prestar um culto a Deus. Não vamos assistir culto, não vamos lá para nos divertir, não vamos lá para ver uma pessoa que vai pregar ou cantar, não. Nós temos que ir para cultuar a Deus. As próximas lições nós vamos ver mais detalhes aí do livro de Levítico. Importantíssimo estudarmos esse livro. Então você não falte às aulas todos os domingos, esteja na igreja, esteja presente aí, faça perguntas aos professores, estude o livro de Levítico, pode fazer pergunta ao professor, pode aí conversar sobre as coisas que estão escritas no livro, de acordo com cada lição de domingo. Então aprenda realmente, leia o livro todo, é importantíssimo. Nós vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, faça isso agora. Se você deseja consertar esse culto a Deus, se oferecer a Deus, se entregar a Deus, resolver agora se dedicar realmente a Deus, a vida nova, consagrada a Deus, faça isso agora. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas que se chegam a Ti. Salva, Senhor, agora aqueles que se chegam a Ti arrependidos dos seus pecados, que eles creiam que Jesus morreu por eles e ressuscitou, que está vivo intercedendo por cada um de nós. Que o Teu poder, Senhor, a Tua glória se manifeste nessas vidas, que venha o Espírito Santo sobre eles. Pai, aqueles que agora resolvem santificar suas vidas, entregar suas vidas a Ti, decidirem ser santos, decidirem, Senhor, jejuar, orar, buscar a Tua presença para abençoar as pessoas. Ajuda-os agora, enche-os agora do Espírito Santo, Senhor. Vem sobre eles, dá a eles inteligência espiritual, sabedoria espiritual. Que todos possam fazer um culto maravilhoso a Ti, Senhor, buscando a Tua presença, sempre querendo Te agradar. Em nome de Jesus, abençoa essas vidas, Senhor, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom, se você deseja nos convidar para estarmos aí, fazendo a palestra para professores, superintendentes, obreiros, interessados em EBD, também fazemos palestras aí sobre dons do Espírito Santo, fazemos palestras sobre escatologia, palestras para ciclo de oração, para jovens, palestras sobre família, palestras sobre evangelismo, sobre missões. Então, várias palestras. E sempre nós vamos com a intenção sempre de ministrarmos a palavra de Deus, de orarmos e as pessoas serem curadas, libertas, batizadas do Espírito Santo e principalmente que sempre tenha salvação de almas. Então, nos convide. Nós vamos passar para você agora a nossa agenda, onde nós estaremos nos próximos dias, para que você não marque a mesma data. Então, nos convide e nós estaremos aí com você, na sua igreja, na sua cidade. Você está vendo aí nosso telefone, 99991520454, que mora em Imperatriz, Maranhão. Eu posso ir ou de ônibus, ou de avião, ou de carro, você que escolhe do jeito que você quer que eu esteja aí. E nós podemos ficar na casa de alguém e você também não se preocupe com comida. Você sabe que eu não como durante os dias que eu ministro. Então não se preocupe com isso. Olha, dia 24/8, estarei mesmo aqui em Imperatriz, mas pregando, fazendo uma palestra para a família na congregação Unção Divina, lá com o Ivanildo. 29 e 30/9, estarei em São José dos Campos, São Paulo, palestra de EBD. E dia 2 até o dia 8 eu estarei em Fortaleza, Ceará, uma programação especial.
Dias 19, 20 e 21 do 10, eu estarei em Cuiabá, Mato Grosso, palestras de EBD. Dias 3 e 4 do 11, eu estarei em Barueri, em São Paulo, um trabalho do ciclo de oração. Dias 16, 17 e 18 do mês 11, eu estarei nas Ilhas Matavini, lá nos Estados Unidos, uma festa de jovens. Dia 24 e 25 do 11, estarei em Japeri, Rio de Janeiro, um curso de capacitação para professores e outros eventos.